Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos começar mais uma aula. Agora nós vamos entrar no campo da geometria analítica, ok? Vem comigo? Bom, então para iniciar o entendimento da geometria analítica, né, onde nós vamos falar sobre distância entre dois pontos e também a equação da reta, nós temos que recordar o que é um plano cartesiano, ok? Então, o plano cartesiano possui dois eixos, o eixo x, que é chamado de abscissas, ok? E sempre estará na horizontal, ok? O eixo y, vertical, tá? E sempre ortogonal à abscissa, tá? Formando um ângulo de 90 graus, ok? E é claro, o y vai ser chamado também de eixo das ordenadas. Então, eixo x abscissa, eixo y ordenadas, ok? E o encontro dos eixos é o ponto O, que é a origem do plano cartesiano, que é a coordenada 0, 0. A gente já vai falar sobre isso, que é o par ordenado, né? Ó, x é o 0 e o y também é o 0. Então, pessoal, tendo aí o A e o B, essas coordenadas, que é este ponto, então o que define o ponto aqui no plano cartesiano é a sua coordenada em relação ao par ordenado, tá? E sempre a coordenada será x e y, ok? Então aqui nós temos o ponto P, perfeito? Bom, então o plano cartesiano é determinado por dois eixos perpendiculares, tá? Que formam um ângulo aí, ó, de 90 graus, que se interceptam na origem, que é o ponto O de cada um deles. O eixo horizontal é o x, que é o das abscissas, orientado para a direita, e o eixo vertical y, o eixo das ordenadas, orientado para cima, ok? Então, este é o plano cartesiano. Observe, então, os pares ordenados abaixo. Então, nós temos todos estes pontos, no qual nós temos aí a referência das suas coordenadas, tá? Do x e do y. Então, nós vamos marcar agora cada um destes pontos, tá? Então, nós temos aí, ó, o ponto A é menos 7 e 4. Identificando no gráfico, nós temos aqui, ó, menos 7 para o x. Então, temos aqui, vamos marcar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Pessoal, lembrando que na abscissa, no eixo x, para a esquerda é negativo, para a direita positivo, ok? O y para cima positivo, para baixo negativo. E o y ali será o 4. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui até o 5. Então, eu vou sempre partir, pessoal, do x até o y, tá? Então, aqui, ó, eu vou partir do menos 7, que é o valor do x, e vou até o encontro do 4 em direção ao meu y, ok? Então, aqui está o nosso pontinho, ó. Então, aqui eu poderia traçar as assíntotas, né? Que são aqueles pontinhos, os tracejados, né? Esses tracejados, pessoal, não é reta, tá? Tem aluno aí que fica fazendo retas e não é. É um tracejado que você tem que fazer até você localizar o ponto. Então, nós temos aqui o ponto encontrado, que é o ponto A. Perfeito? Então, coordenada do ponto A, menos 7 para o x, 4 para o y. Próximo ponto é menos 3 e menos 2. Então, teremos aí a parte negativa do y para ser utilizada. Então, vamos marcar aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Marcar já o x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8. Tá? E aqui também teremos o 9.
Bom, então vamos localizar agora o ponto menos 3 e menos 2. Então, menos 3 para o x, vai até o menos 2 para o y, ok? Então, nós temos aqui o pontinho, que é o ponto B. Próximo ponto, 2 e menos 1. 2 para o x, menos 1 para o y. Então, nós temos aqui o ponto C. Ponto D, nós temos ali, ó, 9 meios, ou seja, 9 sobre 2, 9 sobre 2 e o 1. Então, 9 sobre 2, pessoal, é 4,5, não é isso? No x, então ele vai estar aproximadamente aqui, ó, tá? Então, 9 meios e 1. O 1 para o y. Então, nós teremos o pontinho mais ou menos aqui. Esse é o ponto D. Então, a coordenada aqui do x é 9 sobre o 2. 9 sobre 2. Próximo ponto, o ponto E é 7, 0. Pessoal, 7 para o x. X está aqui, ó, horizontal. Como o y é 0, não sobe e não desce. O ponto fica em cima do eixo x, pessoal. Então, esse é o ponto E. Próximo ponto F, 0 para o x. 0 para o x é no centro, é na origem do plano cartesiano, pessoal. E vai até o 3 no y. Aí sobe em cima do eixo y, nós vamos marcar o pontinho F. Então, aqui nós temos o ponto F, ok? Próximo ponto, o π e o 5. Aqui a gente vai marcar aproximado, né? O π a gente sabe que é aproximadamente aí 3,14. Então, nós vamos pegar aqui o x igual a π, ok? E vamos até o 5 para o y. Então, nós vamos colocar aqui, ó, tentar o máximo. Então, nós temos esse pontinho aqui, que é o ponto G. O próximo H é menos 3 e 0. Menos 3 para o x e 0 para o y. Lembra lá, não sobe nem desce. Então, o pontinho é em cima do eixo. Então, aqui é o ponto H. E o próximo é o I. Menos 6 para o x e menos 7 sobre 2 para o y. Bom, pessoal, vamos do menos 6 no x até o menos 7 sobre 2. Quem é o 7 sobre 2? 7 sobre 2 é 3,5. Então, vai vir mais ou menos, ó, aqui é 1, 2, 3, 3,5, mais ou menos nessa direção. Então, nós vamos lá até o menos 6. Então, menos 6 para o x. Aqui é o pontinho que nós encontramos. Aqui é o pontinho que nós encontramos, que é o I, tá? Então, nós temos aqui o ponto I. Bom, pessoal, então aqui, ó, a gente fez a revisão aí de plano cartesiano e de par ordenado. Então, a gente não pode esquecer que sempre o par ordenado vai na ordem do eixo x e depois o eixo y, tá? Isso aqui tem que estar bem tranquilo na nossa mente acerca deste conhecimento, tá bom? Bom, também acerca do plano cartesiano, pessoal, nós temos os quadrantes, tá? Então, os eixos são coordenados, são x e y, divide em quadrantes. Então, nós sempre temos aí o primeiro quadrante, que vai ser positivo para o x, positivo para o y. Segundo quadrante, no sentido anti-horário, tá? Sempre no sentido anti-horário. O segundo quadrante, o x será negativo e o y será positivo. O terceiro quadrante, tanto o x quanto o y terão valores negativos.
E o quarto quadrante, positivo para o x, negativo para o y, ok? Bom, essa foi a revisão de plano cartesiano e agora sim nós vamos começar a falar sobre distância entre dois pontos. Então nós temos aí o ponto A no plano cartesiano. Lembrando então que para um ponto você tem uma coordenada x, uma coordenada y. Então aqui nós estamos falando que o A tem a coordenada x do A, y do A, ok? Partindo da ideia que existe um outro ponto dentro deste plano, no qual nós temos aqui a coordenada xb e yb, ok? Eu quero descobrir a distância entre esses dois pontos. Perceba aí que nós temos essa distância que nós estamos chamando de D. Mas aqui, pessoal, percebam que nós estamos formando aqui um triângulo retângulo. E nós conhecemos também a ideia acerca do triângulo retângulo quando nós pensamos em relações métricas ou razões trigonométricas, ok? Então a gente já tem esse conhecimento acerca do triângulo retângulo. Então é importante você perceber, pessoal, que nós temos essas duas medidas aqui, ó, que são os lados desse triângulo. E é claro, a distância aqui é o que nos interessa. Bom, a distância você já percebeu que é a hipotenusa desse triângulo, ok? Agora, esses lados a gente consegue descobrir fazendo a distância, né? Ou seja, a distância do XA até o XB, como eles estão numa distância horizontal, numa distância linear, eles pertencem à mesma reta, né? Então aqui nós vamos descobrir esse comprimento. Então esse comprimento é o final menos inicial. A mesma ideia nós vamos fazer do y, ó. Nós estamos fazendo o final menos o inicial. E aí a gente descobre o comprimento de cada uma dessas medidas, ok? Então a gente tem aqui yb menos ya, xb menos o xa, que são os nossos catetos, perfeito? Bom, através disso vamos aplicar Pitágoras, que diz Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos, ok? Então nós temos aqui, ó, a distância de AB, que é a hipotenusa, elevada ao quadrado, é igual, aí nós temos, ó, xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Pessoal, essa nada mais é do que a formulazinha da distância entre dois pontos. É claro que nós podemos passar o quadrado para o outro lado e vai virar a raiz. Então, essa é a primeira formulinha que nós estamos aprendendo acerca da geometria analítica, que é a distância entre dois pontos. Então, como é que eu calculo a distância entre dois pontos? É a raiz quadrada da diferença do x ao quadrado mais a diferença dos y ao quadrado. Partindo da ideia, claro, você tem aí informação dos dois pontos, das coordenadas de ambos os pontos, ok? Então essa é a primeira formulinha. Então, pessoal, nós falaremos agora sobre o ponto médio de um segmento. Então, o que é o ponto médio de um segmento? O ponto médio de segmento é o ponto que vai dividir esse segmento em outros dois segmentos que são congruentes, ok? Então, nós temos aí, para provar essa ideia, ou melhor, nós vamos tentar encontrar o cálculo que devemos fazer para definir as coordenadas desse ponto médio, tá? Então, nós temos aí uma semelhança de triângulos que nós vamos estar fazendo. Como é o ponto médio, então nós estamos dividindo aí esse triângulo ao meio. Nós temos que o triângulo todo, ele vai ser duas vezes o triângulo menor, tá? Então aqui nós vamos aplicar uma razão de semelhança entre esses triângulos, o triângulo todo e o triângulo menor, que nós temos ali apenas o segmento AM. Bom, então nós vamos fazer a razão de semelhança, que é a constante K. Então, quando nós dividirmos, né, os lados que são homólogos,
esse lados homólogos devem ser igual a 2, tá? Então nós temos aqui, ó, xb menos xa. Essa coordenada a gente está pensando na relação aqui, ó, xb e xa, perfeito? Então, esse segmento está para este outro segmento, que é a medida xm e xa. Você fazendo, então, essa relação de semelhança tem que dar igual a 2, perfeito? Então, multiplicando o cruzado, temos que xb menos xa é igual a 2 vezes xm menos 2xa. Bom, vamos pegar o 2xa, passar para o outro lado, porque nos interessa fazer o isolamento do xm, porque nós precisamos encontrar aí a fórmula, né, que determina a coordenada do ponto médio. Então nós temos ali, ó, menos 2xa, passa para o outro lado somando, como já tem menos xa do outro lado, então vai ficar 2 menos 1, então ficou apenas xa, tá? Mais o xb igual a 2xm. O 2 passou dividindo, então, xa mais o xb. Então, qual é a coordenada do x do ponto médio de um segmento? Basta você fazer xa mais o xb dividido por 2, ok? Essa é uma formulinha da coordenada do x. O mesmo princípio nós vamos utilizar para definir o y, tá? A coordenada do ym. Então, nós temos aqui, ó, o maior está para o menor. Então, você tem o yb, então nós temos aqui coordenada do yb, perfeito? E o ya, que está aqui, ó. Então, aqui vai ser yb menos ya, está para o ym, certo? Que está para o ya, que é a coordenada que está aqui, ó. Ok? Nesse pontinho. Então, fazendo essa razão de semelhança, multiplicando o cruzado, vamos chegar no conceito do x também, a mesma coisa. Passo menos 2ya para o outro lado, subtraindo o ya que está lá. Então, nós temos que o ym é igual a ya mais yb sobre 2. É claro, pessoal, que existem outras maneiras de demonstrar essa fórmula, demonstrar esse cálculo. Tá? Aqui nós utilizamos semelhança de triângulos, mas poderíamos fazer também uma igualdade entre os segmentos e chegaríamos também na mesma relação, ok? Bom, então nós temos aí que a coordenada do ponto médio, que é o xm e ym, vai ser dado por xa mais xb dividido por 2 e ya mais yb dividido por 2, ok? Então essa é a segunda formulinha que nós aprendemos aqui na geometria analítica. A primeira, a distância entre dois pontos. A segunda, o ponto médio de um segmento. Quais são as suas coordenadas, ok? Nós vamos determinar as coordenadas de um baricentro de um triângulo, ok? Como nós já aprendemos o ponto médio, né? Então vamos considerar aí um triângulo ABC, o ponto médio M, tá? De cada segmento, e nós vamos traçar a mediana. O que é a mediana? Ela parte do vértice até o ponto médio do segmento que está oposto a este vértice. Então, nós estamos traçando a mediana. O baricentro nada mais é do que o ponto de encontro entre as três medianas de um triângulo, tá? Então, chamado também como ponto G. E cabe a relação, pessoal, olha lá, o segmento BG em relação ao segmento GM, ele será o dobro, tá? Então, o BG, ele é o dobro de GM. Por isso, cabe aqui a relação BG dividido por GM igual a 2, tá? Então, a gente está falando aí do segmento que está sendo definido na mediana através do baricentro, que é o ponto G, ok?
Então, temos aí a coordenada do baricentro, que vai ser o xg e o yg. Então, como que nós vamos calcular a coordenada xg? Basta você pegar o x de A mais o x de B mais o x de C e dividir por 3, ok? O y, a mesma ideia, pessoal. Você vai pegar YA mais YB mais YC, também dividido por 3. Então, você tem aí, ó, as coordenadas do baricentro. Lembrando, pessoal, XA, XB, XC, essas são as coordenadas dos vértices do triângulo. Então, basta você ter as coordenadas dos vértices do triângulo e aí você consegue definir qual será a coordenada do baricentro. Então, olha lá, mais duas relações que nós aprendemos aqui acerca do baricentro de um triângulo. É as suas coordenadas e também a definição ali do que acontece com os segmentos da mediana acerca do baricentro, ok? Pessoal, aqui agora nós vamos falar sobre a condição de alinhamento de três pontos. Quando é que eu sei que três pontos estão alinhados, ou seja, eles pertencem aí à mesma reta, ok? Basta fazer o cálculo do determinante utilizando os pontos que nós temos acerca dos pontos A, B e C. Então você tem a coordenada do XA, YA, XB, YB, XC, YC, e aí você vai colocar ali a coluna igual a 1 e vamos igualar a zero. Se o seu determinante der zero, então nós temos que estes três pontos estão alinhados. Agora, se der algo diferente de zero, então temos que esses pontos aí não estão alinhados, logo eles vão representar um triângulo. E se representam um triângulo, eu tenho como calcular a área desse triângulo através deste determinante. Basta você calcular a metade do determinante. Se você calcular a metade do determinante, você tem aí o cálculo da área deste triângulo, ok? Então, a área do triângulo ABC é a metade do determinante da matriz 3 por 3, de ordem 3, dos pontos A, B e C, ok? Então aqui, pessoal, nós faremos alguns exercícios acerca da distância entre pontos, tá? Então nesse exercício 1, então nós temos aqui o localizar os pontos A e o ponto B, tá? Então, primeiro, localizar os pontos A e o ponto B, você vai ter que construir o plano cartesiano e a partir das coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto B, você vai determinar aí o ponto A e B no plano cartesiano. Aqui eu já coloquei para facilitar para vocês. Então nós temos que a coordenada do ponto A vai ser 2 para o x. Então nós temos aqui, ó, 2 para o x e menos 1 para o y, ok? O ponto B terá a coordenada menos 3 para o x e menos 1 para o y. Então nós queremos descobrir qual é a distância entre o ponto A e o ponto B. Pessoal, perceba que aqui a distância entre o ponto A e o ponto B forma um segmento que é paralelo à reta x. Então, se é paralela à reta x, nada mais é do que uma distância que a gente tem que descobrir entre o menos o 3 e o 2. É você fazer o final menos o inicial. Então, essa distância que nós estamos procurando aqui, nada mais é do que você utilizar as coordenadas do x. Então, você vai fazer o x do A menos o x do B, tá ok? Aqui a gente não precisa utilizar aquela formulinha, né, que calcula a distância entre esses dois pontos, porque aqui a gente já sabe o que está acontecendo através do desenho do gráfico. Então, a distância aqui vai ser o x do A, que é 2, menos o x do B, que vai ser menos 3. Então, menos 3. Fazendo a regrinha de sinais, então 2 mais o 3. Então, nós temos que a distância vai ser igual a 5. Então, entre o ponto A e o ponto B, nós temos a distância igual a 5
no exercício 1, tá ok? Agora, no exercício 2, nós temos também o ponto A e o ponto B. A gente vai encontrar eles, né, vai representar eles num plano cartesiano e depois calcular a sua distância. Então, nós temos aqui, ó, coordenada do ponto A. Coordenada do ponto A é 2 para o x, menos 1 para o y. Então, lá, 2 para o x, menos 1 para o y. Então, nós temos aqui o ponto A. No ponto B, nós temos a coordenada 2 para o x e 3 para o y, tá? Então, percebam que este segmento é um segmento que está paralelo ao eixo y. Se está paralelo ao eixo y, nós queremos essa distância aqui, pessoal. Ó. Nada mais é do que trabalhar com o y do B menos o y do A, ok? Final menos o inicial. Então, essa distância que a gente está procurando aqui, a gente vai trabalhar em função do y. Então, vai ser o YB menos o y do A, ok? Então, nós temos que a distância vai ser o y do B, quem é? É o 3, menos o y do A, que é menos 1. Então, nós temos que a distância vai ser igual 3 menos menos 1 é 3 mais 1. Então, a distância aqui vai ser igual a 4. Pessoal, então aqui fica a seguinte dica, tá? Se você tá percebendo aqui, ó. O que você está percebendo aqui, olha lá. Para as coordenadas, o x aqui, ó, é 2 e o x aqui também é 2. Então, se você observar que se o x, se a informação da abscissa for a mesma para o ponto A e para o ponto B, você sabe que o segmento que determina a distância entre esses dois pontos vai ser paralelo ao eixo y. Tá? Então, basta você calcular YB menos o YA. Agora, que nós fizemos no exercício 1. Nós tínhamos lá, ó, no exercício 1, nós tínhamos a coordenada do y, do a e do b são iguais. Então, aqui neste caso, as ordenadas são as mesmas, tá? Para o ponto A e para o ponto B. Então, isso significa que o segmento que determina a distância entre o ponto A e o ponto B é paralela ao eixo x. Então, basta você fazer o x do A menos o x do B, tá? Então, essa ideia que nós estamos criando aqui fica essa dica, para você não precisar ficar desenhando o gráfico, ok? Desenhando aqui, no caso, encontrando os pontos dentro do plano cartesiano. Você pode ir direto. Mas como o exercício está pedindo para nós localizarmos os pontos, então assim nós o fizemos, ok? Então, no exercício 3, temos aqui, ó, localizar, então, de novo os pontos A e o ponto B, tá? Então, nós temos o ponto A, 1 e menos 1, então nós já localizamos aqui o 1 e menos 1, e o ponto B, que é 2 e 3. Então, 2 para o x, 3 para o y. Perceba, ó, que as coordenadas dos pontos não têm valores comuns. Então, essa reta não vai ser paralela aos eixos, mas sim vai ter uma inclinação, ok? Então, aqui a gente já sabe que nós vamos ter que utilizar a formulinha da distância entre os pontos, tá? Então, nós temos aqui, ó, a distância, né, em relação a dois pontos, a distância de A até o B será elevado ao quadrado, isso vai ser igual, lembra lá, a variação do x mais a variação do y. Então, é o xb menos o x do A ao quadrado, mais o y do B menos o y do A, isto ao quadrado, ok? Então, eu deixei aqui, pessoal, ó, a distância de AB ao quadrado, para não poluir aqui a gente ficar utilizando as raízes, né? Aí ficar utilizando o radical e acaba poluindo um pouco. Então, vou deixar aqui até o final. Então, vamos fazer agora as substituições. Então, nós temos aqui, ó, x do B. Quem é o x do B? É 2. Menos, da formulinha, o x do A. O x do A é 1. Isso está elevado ao
quadrado. Mais, vamos lá, y do b. O y do b é 3, menos o y do a. O y do a é menos 1. Isso será elevado ao quadrado. Então, vai ficar como? 2 menos 1, então você tem que é 1, ao quadrado, mais o 3 menos menos 1. O professor vai fazer passo a passo. 3 menos menos 1 é 3 mais 1. Isso ao quadrado. Então, nós temos que 1 ao quadrado é 1, mais 3 mais 1, 4 ao quadrado. Então, temos 1 mais o 16. Isso vai ser igual a 17. Pessoal, então aqui nós encontramos a distância entre o ponto A e B, só que a gente não pode esquecer do quadrado, lembra? Então, aqui ó, vai ser a distância de A a B, o quadrado passa para o outro lado, vou fazer aqui mais um passo, a distância de A e B, então, vai ser igual a raiz quadrada de 17. Então, essa é a distância entre esses dois pontos, tá bom? Eu preferi fazer assim, mas você pode deixar apenas a distância de AB e passa o radical já para o outro lado, tá bom? Então, aqui são os exercícios trabalhando a distância entre pontos. Bom, pessoal, essa aula termina por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.